Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market desta quinta-feira, 30 de março de 2023, chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que têm movimentado o mercado financeiro neste dia, para repercutirmos aqui com o nosso time, Alan Gani, Alexandre Cabral chegando por aqui para a gente bater esse papo, um dia em que todos os olhos se voltam para Brasília, onde o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez a apresentação formal do novo arcabouço fiscal. A nova regra que equaciona a questão das receitas e das despesas e coloca algumas regras para os gastos públicos, inclusive deixando bem claro a questão de regras anticíclicas, regras de porcentagem de despesas sobre as receitas, também todas aquelas penalidades caso não haja o cumprimento da meta e também a possibilidade de reduzir o déficit fiscal, o déficit público nos próximos anos. Pelo menos essa é a ideia do Ministério da Fazenda. A gente tem, inclusive, grandes comentários do Fernando Haddad sobre isso, falando que esse novo arcabouço fiscal viria para até mesmo sanar algumas deficiências da antiga regra fiscal, do teto de gastos, porque traz uma dimensão anticíclica, possibilidades de expansão ou retração, dependendo de como a banda toca. Diz que é importante recuperar a credibilidade com as despesas correndo atrás das receitas, né? E esse plano aí tem um pressuposto, que é não aumentar a carga tributária. Isso não significa, evidentemente, que setores da economia não serão tributados. Significa que talvez a carga completa, a carga tributária brasileira vai permanecer no mesmo patamar, no entanto, com alguns setores, como bem disse o ministro da Fazenda, alguns setores que acabam, segundo ele, abusando do Estado brasileiro. Esses setores poderiam entrar nessa conta aí de carga tributária. Ministra Simone Tebet também falou sobre o arcabouço fiscal logo depois da apresentação, disse que é uma regra flexível, crível, principalmente, que gera credibilidade, gera previsibilidade. Ela até fez uma brincadeira, falou que até ela entendeu, então todo mundo tem capacidade para entender a nova regra fiscal. E claro, como tivemos também a divulgação do relatório trimestral de inflação, onde Roberto Campos Neto foi questionado sobre o relatório, sobre também a ata e o comunicado do Comitê de Política Monetária. Ele foi questionado, obviamente, sobre esse arcabouço fiscal. Diz que ainda não teve uma visão tão aprofundada sobre o arcabouço fiscal, mas que é importante, essa apresentação, até mesmo para verificar, como que vai ser essa nova regra, como ela vai ser implementada. Bom, esse assunto acabou dominando o noticiário pela manhã, falamos muito sobre arcabouço fiscal, inclusive sobre o impacto que teve no mercado com o Ibovespa reagindo um pouquinho logo depois da divulgação do arcabouço fiscal, o Ibovespa que vinha num fôlego bastante grande, subindo praticamente 2%, deu uma arrefecida, começou a subir apenas 0,9%, 0,97%, e aí posteriormente ganhou um pouco mais de fôlego e agora sobe 1,56%, 103.379 pontos, no quinto pregão consecutivo de alta. Olha só, que não acontecia desde o comecinho de janeiro, 5 pregões consecutivos de alta. Bom, temos muitos assuntos, temos vários pontos a serem detalhados aqui com o nosso time, que já está por aqui, muito bem disposto, Alan Gani, Alexandre Cabral. Gani, boa tarde para você, tudo em ordem? Boa tarde, dia longo, né, meu? Dia longo. Dia longo, tão longo que
Até teve relatório de inflação, mas ficou ofuscado, né? Diante de... Nem li relatório de inflação. Diante do arcabouço fiscal. A gente deixa isso para amanhã, né? Só arcabouço, né? Arcabouço. E só isso, e continuamos falando disso. Boa tarde, Cabral. Boa tarde, beleza? Tudo em ordem, maravilha. Pô, vale a pena escutar a coletiva dos caras, da dupla lá dos secretários. Quase 2 horas de coletiva, acho que ainda não acabou. Porque no começo, Eles dão né, vários o primeiro... detalhes do que não estava sendo falado antes. Foi primeiro e alguns Haddad, detalhes né? ruins. Esse é o problema, Um né? pedaço do Zé, eu falei, caramba, maluco, é isso mesmo que ele falou? Coisas boas. Bom, a gente pode detalhar esses detalhes, mas a gente pode detalhar esses aspectos que você muito bem comentou aqui. Então, eu sei que é o seu dia hoje, Cabral, você está aqui desde as 3 horas da manhã, mas é justamente isso, o Cabral tá anotando tudo. No começo era só o Haddad, né? O Haddad foi para a coletiva, respondeu algumas perguntas e parou. Mas me parece, Mas depois Cabral, ele voltou. pelo que você está falando, que os secretários eles têm mais embasamento para dar esses... Tá um cara do Tesouro Nacional e o cara da Fazenda. Eles estão lá dando coletiva e estão detalhando algumas coisas. Uma das perguntas que fizeram. Olha só, Haddad falou durante a fala dele... Falou durante a fala Forroso, né? Durante a fala dele que não vai ter mudanças de impostos. Isso. E sim que alguns setores que são subsidiados que poderão ter mudanças. E aí, qual é? Aí o cara respondeu o seguinte, olha, nós não estamos pensando em nenhum novo tributo a não ser setores tipo jogos de aposta, que eles já estão falando há um tempo. Mas nós só iremos detalhar semana que vem. Por que apresentar tudo retalhado, maluco? Por que a gente não apresenta agora... Nessa reunião de agora à tarde, esse detalhe. Já tá lá, né? Já, pô, porque semana que vem. O que não é bom, né? Porque não tá pronto, é isso? Não, pra mim a coisa mais surreal de toda a coletiva foi... Tebet, e aí, beleza? Beleza. Fala aí. Vou falar. Despesa permanente, nós estamos terminando de preparar o relatório... para mandar para o Ministério da Fazenda. Como é que eles não têm isso para fazer uma reforma fiscal, um teto de gasto e não sabe o que é despesa permanente ainda, maluco? Como é que pode? Eu estou em choque com isso. Estamos preparando o relatório aqui no Ministério da Fazenda, do Planejamento, para entregar para a Fazenda. Então como é que ele estabelece 70% de gasto se ele não sabe permanente? Pelo amor de Deus, maluco. O que a Haddad estava conseguindo manter legal, o Tebet estragou para minha coletiva total. Foco não é diminuir o gasto público. Isso já vai ocorrer via teto do investimento. Quer dizer, eles não vão olhar para a despesa, só vão olhar para a receita. Ah, Tebet, acho que você ferrou a Haddad, mano. Tava indo bem, né? Ele tava indo bem até. Você podia concordar ou não, mas ele tava com racional. Aí chegou ela e chutou o balde logo no começo. Ele falou pouquinho, né? Falou bem menos que ele. Falou, foram alguns Agora minutos dizer só. que não sabe quanto é a despesa permanente, propondo um teto do gasto, é brincadeira, mano. Não é surreal isso. Como é que vai propor o teto se tem uma despesa permanente que não pode mudar? Tem que saber esse número antes de propor o teto. Eu acho que ela se equivocou, se emocionou na frase, na coletiva que eu não assisti toda, os caras falaram, ó, Tebet estava doidona, a gente sabe. E não pode não saber. Não existe isso. É muito necessário saber. Pra saber, pô, 70% da receita. Ó, pode ser que não seja crível 70%, porque a despesa permanente daria 92%. Se a gente não sabe a despesa permanente, como é que estabelecer 70%? Como? Eu não entendi isso até agora, maluco. Eu acho que ela, sei lá, ela surtou, eles sabem, ou sabem não avisar a ela. Mas é isso. Estou perguntando quais poderiam ser esses setores aí tributados.
O Haddad já falou, não vai ter nova CPMF. É o medo de todo mundo, né? Sempre que fala de algum imposto, alguma coisa, fala CPMF. Não, ele na coletiva ele falou só jogos eletrônicos. Então, mas a gente tem muitos setores. E o resto é tirar né? subsídio. Só que aí foi uma falha do Haddad. Ah, vocês estão querendo saber qual é o setor de subsídio? A gente está fazendo um levantamento para descobrir como é que está fazendo o levantamento ainda nessa altura do campeonato, maluco. Apresentava o arcabouço segunda-feira, não ia mudar tanto. E pegava final de semana só para isso. Ele não sabe, ele não conseguiu responder quais são os setores. Ou sabe e não quis falar para negociar com o Congresso. Você não sabe ou talvez está escondendo embromando para poder no Congresso falar com o Lírio Pacheco. Porque o arcabouço é um que entra no Congresso e talvez é outro que sai do Congresso. Tem que saber o que vai ser de lá também, né? Até o Campos Neto já falou isso, falou, eu tenho uma coisa é o que é apresentado, outra coisa é o que vai efetivamente ser implementado, né? E aí, Gani? Olha, vamos lá. Primeiro, em essência, explicando a essência dele, ele vincula a despesa à arrecadação. Ponto. Essa é a essência dele. Por quê? Você poderá gastar até um aumento de 70% da arrecadação, tá? Então, é focado na arrecadação, não é desvinculado da arrecadação. Ao contrário da regra anterior, não tinha nada a ver com a arrecadação. Poderia aumentar a arrecadação porque a inflação for maior, mas esse efeito é muito dúbio também, porque uma inflação maior pode prejudicar a atividade econômica. Então, a regra anterior, ela funcionava porque ela desvinculava arrecadação e despesa. Ponto. É uma regra da despesa, não tem nada a ver com a arrecadação. Nessa regra, está vinculando com a arrecadação. Ela é mais flexível também, né? Porque em momentos onde o país gasta mais, né? O país arrecada mais, cresce mais, vai poder gastar mais. Mas vamos para uma lógica da família, né? Se você está altamente endividado e você passa a ter um aumento do seu salário, certo? O que você passa a fazer? Primeiro eu vou resolver o problema das dívidas. Não é, você está colocando um gatilho ali na despesa. Você fala, olha, ok, tudo bem, você está ganhando mais, você também vai poder gastar mais, mas menos do que o incremento na arrecadação. Claro que há uma sobra e você, de alguma maneira, está controlando essa despesa com juros e com amortização, mas numa velocidade muito menor, né? Do que se você simplesmente atacasse a despesa. Então, o que me incomodou bastante nesse arcabouço é vincular a arrecadação. Outro ponto que o Cabral trouxe, tá? Você tem despesas do governo que elas são mandatórias, elas são obrigatórias. Não tem o que fazer. E aí, como é que fica isso? Me parece que elas não ficaram de fora, porque isso representa, dependendo aí, eu já vi algumas estimativas entre 90, 88, mas que seja, 90% das despesas do governo, elas são mandatórias, né? O governo são obrigatórias, né? Não tem uma discrição sobre essas despesas, que seria 10% de despesas discricionárias, né? Então eu acho que focou muito na arrecadação, e ele fala de aumento da arrecadação, aí, ou reduzindo subsídios ou aumento de tributos. Então, assim, vai ter a reforma tributária prevê um tipo de imposto sobre aquilo que, né, bebida, cigarro, né, aquilo que tem algum prejuízo para a sociedade, jogos de azar, então teria um aumento de tributos nesses setores, né? E serviços também vai aumentar, porque a partir do momento que você unifica PIS, COFINS, ISS, IPI e tal, você vai ter uma tributação maior sobre serviço, que é a grande reclamação. Indústria, não sei se vai ficar igual ou até uma redução, mas tem essa expectativa de que a reforma tributária venha com o aumento da carga tributária, né? E prevê alguns aumentos de gasto, né? Saúde, educação, em épocas... Tem uma outra coisa que o Haddad falou, e que eu não sei até que ponto que isso é válido ou não. Ele fala o seguinte, em períodos de crise econômica, a gente tem que ter uma medida contracíclica, não é isso? Tá. Antes, não previa isso. Aí o que aconteceu? O Ministério da Economia, lá, o Ministério da Fazenda, da Economia,
negociava com o Congresso Nacional. Não era automático. Lógico que pode sair um Frankenstein, né, do Congresso Nacional, pode sair aumento de despesas, o Congresso pode fazer preço. Mas eu não sei se o fato disso já estar previsto e ser automático, se não é pior. Olha, porque antes pelo menos você pediu uma licença para gastar. E agora você já tem essa licença meio que institucionalizada, né, num período de crise. Então assim, agora, eu acho que não é tão bom quanto a regra anterior, mas como o mercado calibrou lá para baixo as expectativas, né? Foi assim, vai ser um negócio horroroso, e aí veio algo razoável, né? Então, por isso aí que explica essa alta da Bolsa, que também não estamos falando de 5%, 10%. Eu acho que o que o mercado mais gostou foi a parte que só está fora a Fundeb e enfermagem. Ali que o mercado tá mirando nessa reforma. Porque qual era o medo? A educação podia ficar 100% fora, saúde, Minha Casa Minha Vida, podia ficar, como é que é? Não é gasto, é investimento. Não sei o que, pelo menos ele falou, só está fora o que a Constituição me obriga a estar fora. Eu acho que o mercado gostou dessa frase. E com o tempo vai tentar lapidar para melhorar via Congresso algo. Acho que essa foi a base para dizer que agradou o mercado. Agradar o mercado para mim está nessa linha. Tá tudo lá dentro, no 70, menos que a Constituição não permite. Não quer dizer que é uma obra de arte, porque, despesa permanente a gente não sabe quanto são. Pode ser que esse 70 nunca seja palpável, ou seja palpável daqui a 8 anos. Então, mas essa despesa permanente, que ano passado estava quase 94% da arrecadação, tem que arrecadar muito mais para conseguir baixar 94 para 70, né? Então é complicado. Então tem coisas nebulosas ainda para mim. Que algumas coisas na coletiva ficam mais nebulosas ainda. Então, os caras só vão dar coletiva semana que vem sobre explicar a receita. A gente vai ser uma experiência legal, daqui um ano a gente vê o resultado primário, né? Como é que foi. Vocês acham execuível isso que eles estão propondo? Eu acho zerar o ano que vem, eu acho muito difícil. Porque a gente está com... A não ser que o país cresça. A gente está com um déficit de quanto? Uns 230? Dá 1% do PIB, né? 1% do PIB. Aí teria que dá o quê, Cabral? 100? Não. Reduzir metade agora, 2023, e a outra metade ano que vem. Vai, para fazer uma conta simples aí, né? Para começar a gerar porque eles estão falando que zera, né, o ano que vem. Zero o ano que vem para ter meio, né? Superávit de meio em 25, superávit de 1 em 26. Esse ponto eu também acho que deu uma frustrada no mercado. Por quê? Porque a meta para estabilizar a dívida era 2% do PIB, que era algo praticado lá atrás, né? Que veio do Fernando Henrique, depois o Lula manteve, acho que 2,5%, 2,7% do PIB, e aí começou a cair, né? O resultado primário foi caindo gradualmente, né? No Lula 2 já fica ali mais ou menos vai para o patamar de 2%, no Lula 1 era 2,5%, depois vai para 2%, aí vem Dilma, aí já, né, aí a trajetória descendente até ter a inversão. Aí a gente basicamente ficou no negativo, né, déficit primário, até o ano passado, por uma série de fatores que a gente volta a ficar positivo, né, e agora a previsão é negativo novamente, né, 1%. Vê se eu acho que rápido. 1% do PIB. Bom. Pode ser muita aba, mano. O MPK perguntou em quanto vai ficar a dívida pública, se vocês têm essa percepção. Eles colocaram, né, a estabilização, né? Eu acho que assim, com 2%, se você consegue manter os 2%, você consegue estabilizar e eventualmente cair, né, essa dívida pública. Acho que agora, diante das circunstâncias, eu arriscaria dizer, não fiz conta, tá? Algo em torno de 80% de dívida pública. Né? 80% dívida PIB. Dívida bruta PIB. Hoje está o quê? 70? 77. Por aí? Por aí. Então aumentaria um pouco. A dívida. Interessante. Achou, Cabral? Ou tá quase lá? Agora, eu acho que o que o mercado gostou, assim, não foi um negócio, não foi o fim do mundo, né? Porque o mercado calibrou muito pro fim do mundo, né?
não foi o fim do mundo. Falou, ok, né? Vamos lidar com essa realidade. Não foi dos sonhos, como era o anterior, né? Que o mercado adorava, mas também não foi o fim do mundo, né? Então, esse meio termo aí agora que a gente tem para fazer, né? Algumas repercussões que eu li foi o seguinte, ok, tá, não é dos sonhos, como você falou, mas para em pé. Para em pé, isso. Para em pé isso. É bem visto, ok. Né? Então, agora, você sabe uma coisa... O problema era ser tão ruim, né? Talvez, entre aspas, obviamente, fantasiosa, que não parasse em pé e propusesse coisas que não fossem reais. Mas se para em pé, beleza, né? Você sabe, Filipão, que o que me preocupa é o seguinte, é agora no Congresso Nacional, né? Porque, geralmente, quando você quer uma proposta melhor, o que você faz? Você bota um negócio que não é factível. Agora estou falando da responsabilidade fiscal, um negócio super duro que você fala, mas nem a pau que não aprovou um negócio desse. Para já prever o quê? Concessões, tipo reforma da Previdência. Você bota lá em cima a reforma da Previdência dos sonhos, você já sabe que vai ser desidratado. Então o que me preocupa e aí, não vai passar por desidratação no Congresso Nacional? Esse é o meu receio, né? Porque eu não sei se você concorda, Cabral, eu não vejo o Congresso falando, não, vamos melhorar, não sei, geralmente sempre quando passa pelo Congresso vem mais gasto. E o problema disso é que a base disso tudo é o que vai ser apresentado semana que vem de tributo, que eles querem aumentar a receita. Tá muito claro. Imagina, você chegar pro setor agro e falar, não tem mais colher de ajuda não. Maluca, a bancada agro destrói. A linha mestre do governo é focada no aumento de receita, seja por aumento de tributo, aumento de crescimento econômico, mas aumento de receita, né? E para poder gastar mais, com maior flexibilidade do gasto. Qual é o receio? Vai vir esse aumento de receita? Você fala em aumento de tributo no Brasil, acho que tem uma revolução, né? Exatamente. Né? Principalmente nessa bancada aí que o Cabral comentou. Mas tem um outro ponto também que estava um pouco escanteado e que ninguém estava falando, mas que nos impacta diretamente. Tributação sobre o mercado financeiro, dividendos. Será que ele sinalizou, vez, hein? Eu acho que ele alguma tem coisa ali no meio? Eu estava vindo para cá, tá ouvindo o rádio, e ele na coletiva, e ele deu uma sinalizada, que ele falou o seguinte, nós temos que começar a tributar os ricos, algo assim. Eu acho que essa frase é a sinalização do aumento de herança, dividendo. Eu acho que vem aí. Então, desmente o que falou na coletiva e desmente o que o Haddad falou que não tem aumento de carga. Aumento de carga tributária, a não ser mudança de subsídio. Então, foi dúbio, né? Porque daí ele Não, mas na coletiva... Ele tinha falado... Na coletiva dos dois malucos lá que eu tava com fone de ouvido aqui escutando, na coletiva, não do Haddad. Eles falam, não pensamos em nenhum imposto novo, a não ser em jogos eletrônicos. Que é aquelas apostas esportivas. E semana que vem iremos detalhar melhor como vai ser a política de subsídios. Vamos ver aí como é que vai ser na prática essa política de subsídio. Eu acho que o subsídio é mexer com vespeiro de mármore. E depende do Congresso. Esses grupos de interesse. Ele pode chegar, viu? Eu quis fazer, o Congresso que não deixou, por isso que eu aumentei o imposto. Sabe um setor que a gente elogia muito, mas tem subsídio pra caramba? E foi construído assim? O agro. O agronegócio. No lote? Muito. Funciona, né? Mas... E aí? É que tem a retaguarda da alimentação, da exportação e todas essas questões, né? E tem os outros países também jogam sujo também, né? Protecionismo, né? Tem, sei lá, veículos automotores, tem habitacional, construção, tá? Uma série. O problema do subsídio é esse, né? Por que não eu, né? Sempre vem alguém lá. Por que não eu? Eu sou também importante. Quer passar o chapéu, né? Todo mundo. Mas os professores aqui, jornalista. Falar em professores, não tinha uma história de isentar imposto de renda de professor também? Essa eu sou a favor, hein? Essa eu sou a favor, hein? É um grupo de interesse agora, Cabral. Professor não deveria pagar imposto e ainda devia ter crédito de renda. Não, e ainda pagar lá tudo que você paga, você
cria um crédito ali, rebate, leva nota fiscal e ainda rebate. Você não é a favor? Eu sou contra subsídio, desde que não seja. Mas é esse o pensamento. Você lembra o Guedes, num podcast? Acho que foi no Flow. Por falar em Guedes, eu quero contar uma história. O Guedes falou assim num podcast, acho que foi no Flow que ele falou assim, mas também tem um pessoal da direita que é louco por um carguinho e tal. Você lembra quando ele falou? Deu uma polêmica na época. Também o pessoal vai lá pedir, é louco por uma graninha e tal. Então é isso daí, né? Quero ver. Aqui no meu queijo não, né? É meio por aí, né? Não mexe na minha gaveta. Deixa a minha gaveta... arrumadinha. Cabral, quer contar a história? Eu quero contar uma história. Hoje, durante o RTI, eu tava vendo no almoço, eu li a coletiva minha na diagonal, assim, rápido. Perguntaram pra ele, vem cá, como é que é a tua relação com o governo? Pro Campos Neto. Pro Campos Neto. Tá tendo, pressão, ele faz parte, pressão faz parte, você não tem noção. O ministro Paulo Guedes também me ligava direto para reclamar da comunicação do cupom, que tinha sido duro demais no fiscal, mas ele não jogava isso na empresa. Então diz que Paulo Guedes também ligava e mas a gente inferia isso aqui, você lembra? A brincadeira quando ele ia, leve, que a gente pegava ali nas entrelinhas, aí você falava, toma que o filho é teu, né? Tinha isso. Só que era uma briga, dentro das 4 linhas. Uma discordância dentro das 4 linhas. Que beleza, né? Vocês estão, né? Juro, tá exagerado. Libera. Como falar? Você não pode falar o garoto. Como é que o Lula fala? O garoto. Cidadão. O cidadão lá, como se fosse. Aí não é legal, entendeu? Ou prejudica. É como falar, né? Pois é. Formas e formas. Formas e formas, né? Formas e formas de falar. Só porque vocês levantaram a bola do Campos Neto aqui, ele comentou, né, que desverbou a vontade muito grande da Fazenda em fazer uma regra fiscal robusta. Uma sinalizada ali que está atendendo pelo menos a Fazenda atendendo alguns anseios do Banco Central, né? Porque toda aquela história lá que a gente falou, o Banco Central passa batata quente para a Fazenda e fala, olha, para baixar juros vocês precisam ajudar também com a questão fiscal. Aí a Fazenda fala, olha, apresentei o arcabouço. E aí fica nesse aquela coisa, né? Aí agora o Campos Neto fala, não, mas para eu baixar o juro, ou para o comitê baixar o juro, precisa funcionar o arcabouço, não é só apresentar. Como é que é, Cabral? Não existe relação mecânica. Cadê a frase? É boa a frase. É sensacional, mano. Não existe. Eu li umas 4 vezes essa frase para entender. Pra mim foi a frase do complicado. Eu li umas 4 vezes. Não é? O Cabral tem ela. Eu botei ela no Twitter, então é fácil de pegar. O Cabral botou no. Sabe quando você cria um grupo do WhatsApp com você mesmo? Ele botou essa frase. O cupom enfatizou que não há relação mecânica entre a convergência de inflação e a apresentação do arcabouço fiscal. Resumindo, vão agora no mercado que tá tudo mais barato. Tá não? Não é uma relação mecânica. Ih, rapaz, esse homem tá aqui, ferrou. Boa. Ferrou. Nos bastidores tem um cara responsável pelo som. Ele vai te... Ferrou. Ele vai te dar um negocinho pro seu ouvir melhor. Tem uma pergunta que foi o seguinte, será que o mercado vai, o Banco Central vai, o que vai achar do Banco Central? Eu acho que o Banco Central ainda se blinda na próxima reunião, que ele vai falar, olha, apesar de ter um arcabouço crível, não sei o que, mas depende agora do Congresso. Ele vai deixar para ter a certeza. E ainda vai estar tramitando. Vai estar tramitando. Ainda. Então não sabemos, né? Incerto. E aí desmente a Tebet. Porque na hora que chegar, você sabe como é que é a reunião na hora que chegar a galera, os líderes, né? Foi ontem, né? Chegar os caras lá, meu amigo, é bruto o negócio. É bruto, né? Foi ontem esse conto, ele fala no negócio. Ontem eu conversei com um líder, citou o nome de gente do PL, da oposição, falou, conversei com todos eles, tá todo mundo meu brother, ninguém entendeu porra nenhuma e tá tudo certo. Show. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, na volta a gente tem convidado chegando por aqui. Daqui a pouquinho. Depois o galã dos anos 30. Daqui a pouco. Depois do intervalo comercial, você que está aqui com a gente, continue. Daqui a pouco tem mais conversa sobre arcabouço fiscal. Fique com a gente.
Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Não tô ligado. É isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market nessa quinta-feira, 30 de março de 2023, dia de arcabouço fiscal. E a gente vai trazer aqui, além do nosso time, da nossa bancada também, Roberto Dumas, professor de economia do INSPER, está aqui conosco para repercutir um pouquinho mais sobre tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil. Dumas, bem-vindo, muito bom poder falar contigo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Como diz o Cabral, galã dos anos 30. Eu ouvi ele falando isso. Não é você não. É o Rui das Neves aqui do chat. Ele me chama de velho, é impressionante. Mas não é você não, é Rui das Neves do chat. Eu sabia que você estava ouvindo. Você já estava na sala de espera. E aí, o Alan Gani e tal, o Cabral, eu vou ouvir mais do que falar, mas... vamos lá, vamos em frente, vamos bater papo aí, o que nós achamos desse arcabouço fiscal aí. Pois é justamente isso, arcabouço fiscal apresentado e aí depois extensa apresentação do Haddad, da Simone Tebet, também entrevista coletiva, todo mundo tentando entender alguns detalhes que ainda geram mais dúvida do que certezas. No entanto, a gente vê movimentação do mercado, satisfeito, pelo menos aparentemente, porque seria um arcabouço que para em pé, um arcabouço que tem ali, como disse o Campos Neto, uma boa vontade em ser robusto. Eu queria saber sua visão sobre justamente isso, o mercado dando sinais de que, ok, foi um texto, foi uma apresentação que para em pé, que pode ser algo que venha a trazer bons ares aqui para a economia brasileira. Você percebe dessa forma também, diante de toda essa movimentação que a gente viu pós-arcabouço fiscal? Dada a minha idade, como diz o Cabral, já avançada, eu não estou bullish com isso daí. O mercado está tocado etilicamente. Qualquer coisa que viesse, o mercado iria falar, puxa, saiu um arcabouço fiscal. Mas vamos lá. No Brasil, tivemos a regra de ouro. Não é falta de arcabouço fiscal. Tivemos a regra de ouro, não cumprimos. Tivemos a lei de responsabilidade fiscal, não cumprimos. Tivemos meta de superávit primária, porque ela está fazendo agora. Não cumprimos. Tivemos o teto de gasto, não cumprimos. Agora eu estou fazendo uma meta de superávit primário. Eu acho que eu vou cumprir num governo que tem uma digital de mais gastador. E aí tem uma parte que eu acabo não entendendo. Que eu não, vocês já falaram bastante, acredito, que é os 70% da receita. Se você ganhar 100, você pode gastar 7, etc. Tal. Tem as bandas de flutuação do superávit e déficit primário, mas tem primeira coisa. Se eu, por acaso, não bater na meta, cheguei numa meta, vamos lá, cheguei num déficit fiscal de 3%. O que adianta eu falar que eu cheguei numa meta, ou num déficit primário de 3%,
Se eu, pelo menos o que eu entendi, por favor, me corrija se eu estiver errado, a despesa vai subir de 0,5% a 2,5% em termos reais. Então você pode superar o déficit que você quer, porque 0,6%, pelo menos em termos reais, se a inflação for 3% ou 4%, a despesa sobe 3% ou 4,5%. Então para que tem esse negócio aí? Você chega a uma regra, que você faz todo aquele gráfico bonito, que coloca, olha, meta de flutuação do superávit e do déficit primário. E já vou falar das premissas que eles chegaram para chegar nessa déficit primário que eles vão chegar. Se romper, aí você fica olhando, fala, poxa, parece que trabalharam durante 3 meses e vai vir alguma coisa. Se romper, você vai pagar 50%. É essa que vocês gastaram tanto? Eu já tinha uma meta de superávit primário. 3%, e quando ele cresce mais, pode ter mais arrecadação, divide, poxa vida, daria para fazer em uma semana. Mas tudo bem. E no final das contas, parece que ele pega essa, no meu entendimento, ele pega essa base de flutuação, joga fora, fala, olha, mas se a gente estourar e der 4% de déficit primário, a despesa vai subir anyway. Então, para que você colocou essa meta? Não, é 0,6, a gente vai ter que gastar, não tem jeito, vai ter que gastar. Olha o que ele falou, não tem jeito, eu vou ter que gastar. Ou seja, e para gastar, ele vai tributar mais. Eu estou ouvindo o Alan Gani falar aqui, e é uma coisa que eu estava pensando desde ontem de madrugada. Eu estou com medo danado do setor agro, que é a única coisa que vai movimentar o país esse ano. Ou seja, vamos repetir o quê? Será que eu não vou botar tributação? Na hora do vamos ver que você não vai ter receita e que provavelmente não vai atender. Outra pergunta, talvez o Cabral possa me responder, que ele fez a pergunta, eu adorei a pergunta dele, não vi a resposta. Não sei se o Haddad acabou respondendo, acabou falando. Se a minha despesa permanente for acima dos 70% e acima do 2,6%, o que eu faço? Eu dou calote no servidor público? Como é que fica? Então, no final das contas, tudo mostra o quê? Gasto vai aumentar, mas essa parte que o Cabral perguntou de manhã, eu achei muito relevante, não sei a resposta. Segundo, estou com medo danado, tá na cara que vai ter mais receita nisso daí. Tá na cara. E outra, todos esses arcabouços fiscais, qual era o problema da regra de ouro? Qual era o problema da lei de responsabilidade fiscal? Eu estou falando tudo junto. A regra de ouro junto com a lei de responsabilidade fiscal, junto com o teto de gasto, junto com a meta de superávit. Eu me engesso. Aí eu peguei, fiz uma coisa, falou, bom, então vamos fazer, nada disso funciona. Vamos fazer uma coisa bem diferente. Qual é a coisa diferente? Vamos colocar meta de superávit primário. Mas eu já tinha isso. E se eu furar a meta de superávit primário, paciência, o gasto aumenta também. Eu li assim. Se eu tiver uma meta, que nem eu falei, eu tive um déficit de 4,5, se eu furar, eu vou aumentar o da despesa. O que você está contando para mim? Olha, eu vou fazer de tudo. Mercado, eu vou fazer de tudo para economizar. A gente sabe que não vai economizar. Mas se eu não conseguir economizar, paciência, porque eu preciso aumentar o gasto em 0,6 real ou 2,5 real. Poxa vida, o mercado está feliz porque ele está falando que vai subir real anyway. Então a despesa vai subir. E para subir isso daí, ele vai falar que, olha, paciência, isso daí para... E outra, um ponto aqui que eu anotei que saiu como adendo do PPT. Ele usa algumas premissas que dá um certo susto. Por exemplo, 2023, o governo está usando como crescimento para 2023 2,1 para calcular o superávit primário ou o déficit primário. Para 2024, 2,5. Para 2025, crescimento de 2,5. E 2,2 subsequentemente. Veja, quanto tempo faz que a gente não cresce 5 anos seguidos 2,5%? Você está usando uma premissa um pouco animada demais.
E outra, qual é o custo de carregamento real dessa minha dívida pública que você está usando? Ou seja, você já chamou que a ponta da curva longa da taxa de juros vai cair para 2%, 3%. Ou seja, se por acaso a ponta longa, o custo de carregamento real for 4%, fiz uma continha aqui, cachorrão, você não vai atingir essa trajetória declinante. E ainda mais se eu tiver superdéficit primário. Então eu não gosto de lacrar, mas à primeira vista, a não ser se o Cabral consegue me explicar essa despesa permanente, se foi elucidado ou não. Mas à primeira vista, é uma licença para gastar. Tá uma coisa muito espuma, mas o cara tá falando, eu vou gastar. E o mercado falou, vamos deglutir, vamos analisar. Mas enquanto a gente analisa, soca pau na bolsa, porque ela caiu abaixo de 100 mil pontos, e vamos operar câmbio. É óbvio que quando você toma uma taça de Prosecco, você se sente sexy. Quando você vê, saiu o arcabouço fiscal, ninguém entendeu ainda direito, quando eles estão olhando. Bom, mas a bolsa vai subir. Agora, vamos olhar com olhos de lince. O primeiro resultado primário, eu quero ver ser quebrado, o que vai acontecer? Vou baixar para 50%? Não, vocês não leram direito. Eu vou poder gastar 0,2% ou 2,5%. Então, para que toda aquela coisa de 70% a 50%, se 0,2% e 2,5% é o que eu vou aumentar meu gasto. Essa foi a impressão maior que eu tive. Ou seja, as premissas também que ele fez o cálculo, está muito louca, está muito animado. Está começando a nevar no Brasil, viramos chineses. 2,5% de crescimento até 2026, truco. Não vai. Não vai porque eu tenho uma coisa chamada capacidade produtiva, PIB potencial. Não vai. Eu vou atrair investimento, sim, mas até ele ir, não vai. 2,5% vai bater no hiato do produto, o Banco Central vai chiar, vai ter que subir juros. Crescer 2,5% sustentavelmente por 5 anos é que naquela coisa. PPT e papel aceita qualquer coisa. Essa mais ou menos foi a minha primeira impressão. Talvez ainda o meu começo esteja redondamente enganado. E agora passo a bola para vocês para também entender se eu estou muito... eu não quero lacrar, mas eu estou muito pessimista. Mas o mercado está animado, está certo, ele tem que estar animado mesmo. Amanhã ele devolve um pouco, amanhã ele acaba devolvendo. Gani Cabral, vamos lá. Eu só quero falar uma coisa rapidinho. Saiu algo nesse último 1 minuto e meio. Porque o janeiro 25 saiu de 12,08 para 12,14 em 1 minuto. E está mantendo 14. Não é erro operacional, erro de boleta, alguma coisa. Estou procurando aqui, não estou achando. Na verdade, tinha 2 minutos já essa notícia. Passou o efeito da bebida, agora o Mas pessoal foi muito tá mais... rápido, não foi escalonado. Em 1 minuto ele porrou. Acabou o Não sou mais Prosecco. sexy. E outra coisa, despesa permanente, a Tebet falou que ainda vai calcular para descobrir quanto é para avisar o Ministério da Fazenda. Meu irmão, isso é surreal, maluco. Isso para mim foi a maior bomba de toda a coletiva. Os caras não sabem quanto devem. Permanente, como é que eu pago? Exato, então... Isso para mim é a maior bomba da coletiva toda. E eu acho que o mercado está comprando a frase que, teoricamente, só Fundeb e enfermeira tá fora da despesa. Eles compraram, não quer dizer que o Congresso vai deixar, mas eu acho que o mercado comprou isso. Agora, imagina eu querer começar a fazer investimento de PAC, etc., porque está dentro. Está dentro. Semana que vem vai ser apresentado o PAC e mais uma outra. Semana que vem ainda tem assunto de lote, que tudo que a gente pode estar falando aqui, pode falar, não, é tudo diferente. Vai por terra. Pode ser. Ele falou da coletiva agora que estava estudando, semana que vem o PAC. Ih, rapaz, internet da Oi. Olha a internet da Oi. Renato, o governo derrubou ele, ó. Vamos refazer o contato com o Dumas. Aqui, é isso que eu tô falando. E aí a gente volta a falar. Não, Não, o Dumas ainda tá com agora. Caiu agora. Fala vocês aqui, ó, vamos lá. Vamos. O que tá acontecendo? Os juros literalmente ao vivo tá despencando. Então subiu e caiu. Subiu em 1 minuto e tá caindo tudo em 1 minuto depois.
Mas o nome disso é volatilidade, mercado perdido, meu povo. O juro de agora. O juro de janeiro 25, que é o mais líquido, o DI mais líquido. Tá. Ele saiu de 0,8 para 14 e está negociando agora 0,95. Isso questão de 3 minutos, sem ter que voltar. E esse movimento da ponta longa tá mais alta, que tá subindo e a curta caindo. Deixa eu olhar para a cara dela. Pra É o Bumba Meu Boi. Bumba, Cabral, essa frase é sensacional. É o Bumba Meu Boi do mercado. Você viu? Mas repara, ó, o preço que está mostrando alta, ele está todo na ponta vendedora. Ó, já tem venda menor do que o preço da última cotação na ponta longa. Então quer dizer que se eu fechar agora o negócio, for na boca do vendedor, é uma queda. É questão de liquidez. Como a liquidez é menor, tem 180 contratos, 300 contratos. Então, um exemplo prático. Janeiro 29, o último negócio a 12,72, uma alta de 0,08, mas já tem vendedor 12,71. Só para entender o meu racional aqui, entendeu? Entendi. Então, pode ser que daqui a alguns segundos, devido à lerdeza da liquidez, porque é complicado eu apostar janeiro 29 no Brasil, que a gente não sabe nem se o arcabouço que foi apresentado hoje de manhã vai passar a semana que vem. Imagina apostar juros para janeiro 29. Aí a liquidez é bem fraca, então ele é mais lento na reação de alto e baixo. Não, já está caindo. Ó. Boa. Foi só falar. Ó. Você falou dele, caiu. Fala dos outros também, Cabral. Quem Então vamos sabe? lá, janeiro 30, janeiro 32, janeiro 33. Janeiro 30, janeiro 32. Dumas está de janeiro volta 33. com a gente aqui. Vamos lá. Olha ele Eu tô aí. vendo justamente aí o O Cabral governo te falando. derrubou, hein, Dumas? Pois é, tô com medo danado, rapaz. Tô com medo. Eu vou me refugiar na Rússia, melhor coisa. Dumas, deixa eu te fazer uma pergunta, meu caro Manda. colega de trabalho. É o seguinte, eu fiquei com uma impressão que esse novo arcabouço fiscal, ele focou muito na arrecadação e não falou efetivamente em redução de despesa. Você ficou com essa essência também? É essa a essência. Nós não vamos cortar nada, eu vou usar 70%. Aí eu peguei, fiz um boneco para você. Olha, se por acaso eu furar o déficit, tiver um déficit maior, isso cai para 50%. Você fala, puxa, então eu acho que vai reduzir. Ah, mas tem uma coisinha aqui que eu esqueci de te avisar. Abaixo de R$0,2 e acima de R$2,5, eu vou continuar gastando. Então, qual é a regra que uma vai prevalecer? Ou seja, você deu uma regra, só que aí você fez uma outra regra que acabou com 70%, com 50% no mesmo entendimento. Que nem eu estava falando. Você chegou com déficit primário de 4 ou 5,5%, mesmo assim eu vou ter despesa maior. Poxa, então eu tenho uma meta que é para não atingir a meta. Se eu não atingir a meta, eu tenho uma meta para subir a despesa. Eu dobro a meta, Dumas. Se eu não atingir, a gente dobra a meta. Até depois de babar o ovo, de falar, não sei quem é elegante, não sei quem tá bem, tá. A primeira frase dela, foco não é diminuir o gasto público. Não precisa dizer mais nada. Primeira, até me ferrou a Haddad, maluco. Qualquer vestibulando de psicologia percebe esses atos falhos, entendeu? Foco não é diminuir gasto público. Falou isso? Ou seja, Falou? Falou. A primeira frase, depois Vai ela falou, analisar. oi Haddad, oi, tudo bem? Como é que vai a mãe de Não, vocês? Legal, foco não é diminuir gasto público. Agora, mas aí não é o Alan Gani falou uma coisa. Bad copy. Fala aí. O Alan Gani- Alisa até ver. O Alan Gani falou uma coisa e depois ele abandonou, mas deu arrepio na espinha de muita gente que ouviu com clareza. Ele falou setor agro. Setor agro. Eu ficaria com medo. Vamos começar a pensar. Ah, mas eu não vou colocar. Não, Vou isso tirar aí o muda a subsídio qualquer desse hora. todo. Vou colocar uma taxa de exportação no setor agro, que nem a Argentina, para fazer mais receita. Então, eu não vou taxar quem está perdendo dinheiro. Esse negócio de taxar milionário, bilionário, isso o Gerard Depardieu já mostrou que não vale nada. O cara manda o dinheiro para a Bélgica, não adiantou nada quando teve lá. Então isso é bobagem, vou taxar fortuna, isso é frescura. Agora, taxar o agro, Alan, você tocou num ponto
que assusta. É verdade. Não, que é a locomotiva do país, né, Dumas? É onde está dando dinheiro. Vou buscar de quem? De quem está dando certo. De quem está dando certo. Mas a ideia deles, falou isso até na coletiva, não é criar nenhum imposto novo. Nada novo, não quer dizer que semana que vem irá acontecer isso. Mas a ideia deles Cabral, só retirar subsídio. Cabral, é só uma reunião com o Lula fala, cria e acabou, e aqui quem manda sou eu e pronto. Entendeu? Se falar que o negócio vai ser só 0,6%, mais uma inflação de 3%, e eu não vou conseguir atingir, meu PIB está caindo, ou vou ter um PIB de 0 a 0, deixa que eu invento alguma coisa e faço. Não dá para acreditar. Eu não consigo, não é questão, veja, é questão de Estado. O Estado brasileiro não é crível em termos de retidão fiscal. Eu não estou falando do PT, eu não estou falando do Temer, não estou falando do Bolsonaro, estou falando todo mundo. O Estado brasileiro não é crível em termos de retidão fiscal até 2026. Ele está falando, tem uma regra, vou manter até 2026. Ah, sério mesmo? Todas as regras eu quebrei. Estou feliz, agora o Cabral está falando mesmo, a taxa de juros está indo. Se eu tivesse bem feliz com a minha terceira taxa de Prosecco, o negócio estaria despencando. Então era óbvio que ia vir alguma coisa que a gente imaginava que ia subir receita e não cortar despesa. E aí vai a dona Simone Tebet e fala, não, vamos cortar despesas, ou aquelas que precisam ser cortadas. Eu acho que a Haddad chutou a canela dela embaixo da mesa, mano. Mas o que você falou, Dumas, é verdade, né? A gente não consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Tem os atos falhos, né? Que nos acaba mostrando a nossa essência, né? Acaba, e que nem nós falamos, a pergunta que você fez no início. Preconiza todo em relação à receita. Eu não vi e falou, olha, nós vamos fazer uma reforma para cortar o gasto público de funcionalismo público. Aí eu queria ver. De servidor público. Nós vamos fazer uma PEC pensando nisso. Aí eu queria ver. Não, mas não vamos cortar nada. Não vamos cortar nada. Vai ser em relação à receita. E aí no PPT, coloca a receita da época do Lula quando a China estava bombando. A China não vai mais crescer 14%, 16% e o preço de commodities vai voltar como era. Então, quando o Lula chega e fala, não, porque na minha época eu tive superávit primário. Superávit primário não foi porque você teve retidão fiscal, foi porque os astros sorriram para você. A China bombou, petróleo bombou, preço de commodity bombou, royalty bombou, você teve superávit primário. Agora vai me dizer que você fez uma reforma, ou seja, é conjuntural, não é estrutural. Isso é a mesma coisa que aconteceu na dívida PIB e no superávit e no déficit aí do Bolsonaro. Você teve a guerra da Ucrânia, o preço de commodity deu aquela pancada, a arrecadação subiu, a dívida, o PIB nominal por causa da inflação deu aquela pancada, a relação dívida-PIB caiu, ficou 76%, 74%. É aquela coisa quando você está numa praia, sobe a onda, eu ia falar o esqueleto, né? Mas mostra aí o mais gordinho. Sobe a onda, o pessoal fala, não, você tá bem. A hora que abaixa a onda, fala, pô, olha o que tá escondendo essa onda. Olha o que a onda tá te escondendo. Ou seja, são esqueletos que aparecem quando a onda baixa. Então não adianta dizer que até 2010 o governo colocou superávit primário. Não adianta dizer que o governo Bolsonaro, apesar de gastar muito, isso foi uma coisa conjuntural. A inflação subiu o PIB nominal, aumentou a arrecadação a fórceps por causa da inflação. Não vi nenhuma retidão fiscal, nem na época do Lula, nem na época do Bolsonaro. E por que eu vou ver agora? Por que eu vou ver agora? Então é muita espuma para uma coisa que chega e fala, meta de superávit. Mas se a gente não atingir a meta, eu vou gastar anyway, vocês ficam calculando aí, debatendo entre 50% e 70%, porque é de 0,2 a 2,5. Esse 0,2 a 2,5, esse é uma coisa que passa batido, mas que elimina todas as regras anteriores.
Você fica mostrando aquelas flutuações de meta. Não importa. É de 0,2 a 2,5, no mínimo. E vai para frente. 2,5 mais inflação, uma inflação de 5,7, mesmo que a minha receita caia, a minha despesa aumenta 7%. Sim, sim. Ou seja, vamos pensar, minha receita caiu 10%. Eu estou com uma inflação menor, como o Moro está apanhando. Vamos pensar. Minha receita caiu 10%. Vamos pensar como é esse ano. Mas eu vou fazer com uma inflação de 5,7 com 0,6, 6,4, arredondando, vou aumentar minha despesa em 6,4. Peraí, desculpa, não entendi. A tua receita caiu 10%, mas a tua despesa mínima vai aumentar 6,4%. É esse o arcabouço fiscal que você está me mostrando? Que tem retidão, que tem previsibilidade? Vou repetir, caiu 10% minha arrecadação. Mas, pelo mínimo, eu subo 6,4 para a despesa. Fica difícil. Tá certo. Dumas, poderíamos seguir aqui por um bom tempo, mas chegou nossa hora. Obrigado mais uma vez. Forte abraço, até uma próxima. É um prazer estar com os meus amigos. Alain sempre vejo por aí, o Cabral vejo também. Mas o Cabral deixa que ainda pego ele no bullying, qualquer coisa. Obrigado, filho. Um abraço. Grande Dumas. Valeu, Dumas. Abraço para você. Tchau. Gani Cabral, Tchau. encerrando por aqui nosso Market 15 bola a bola. Até amanhã, então. Até amanhã. Vamos tentar memorizar. 30 de março de 2023, dia 1, arcabouço. Dia 1. Vamos ver quando vai ser o dia fim. Quanto Dia tempo fim. Se falaremos? vai ser em maio ou em junho. Ou as Quando vai ser o licenças dia poéticas. 30 de março de 20... Fora que a gente tá falando pra trás, mas antes é da especulação. Agora a gente tem o número. Não, dados. 30 de A março. partir de hoje. Vamos ver até quando. A gente vai ter feito isso em precatórios e fim do mundo lá, kamikaze. Cada um falou uma coisa lá da PEC. Gani Cabral, abraço. Até amanhã. Até amanhã, Valeu. se Deus quiser. É isso aí, amanhã estaremos de volta aqui no BMC Market a partir das 2 horas da tarde, repercutindo os principais destaques do mercado financeiro e você continua com a gente. Tá chegando aí você com dinheiro e depois fechamento do mercado no Top News. Vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau.